E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos à segunda parte das redes de Cohen para o caso supervisionado. Na aula passada, aprendemos sobre os conceitos de similaridade, o quanto dois ou mais objetos são parecidos entre si, e como traduzir esse conceito para o mundo da matemática. Vimos também que, embora não seja a única métrica que possa ser utilizada, a norma euclidiana é a ferramenta mais usada para estimarmos a similaridade física entre dois objetos ou padrões de identificação. E, por fim, vimos os dois critérios de pertinência para que um determinado padrão desconhecido possa ser classificado de forma mais adequada. Na aula de hoje, vamos entender como um neurônio pode assumir as funções de medidor de similaridade e, com isso, criarmos uma rede neural que permita de forma muito rápida identificar e classificar padrões. Para isso, nós vamos fazer com que as coordenadas do baricentro da classe, ou seja, W1, W2 até WP, sejam exatamente os pesos das sinapses do neurônio. O padrão a ser classificado, por sua vez, será o vetor de atributos x, cujas coordenadas são dadas por x1, x2 até xp. Notem que o vetor baricentro W e o vetor padrão a ser classificado x devem possuir a mesma dimensão p. No neurônio de Cohen, a função de ativação, que no perceptron era a função tangente hiperbólica, será substituída pela norma euclidiana. Dessa forma, o modelo matemático será dado pelas equações 1 e 2. A equação 1 é dada pelo negativo da norma euclidiana, enquanto a equação 2 nos mostra em que condição o neurônio irá disparar. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco quando falarmos do conceito de competição entre os neurônios. O sinal negativo da função u servirá para duas coisas. Primeira, a norma euclidiana é, na verdade, uma medida de dissimilaridade. Com o sinal negativo, ela passa a ser de fato uma medida de similaridade. Segundo, facilitará o entendimento das redes chamadas ART modificadas, a serem vistas futuramente. Agora que aprendemos um pouco mais sobre como funciona o neurônio de Cohen, vamos ver como fica uma rede neural formada por eles. Primeiro, vamos adotar a representação mais tradicional. Na figura, temos uma rede de Cohen destinada a classificar padrões de dimensão P, ou seja, P atributos. A rede poderá classificar os padrões em M classes, e seus pesos, quando reunidos, formam uma matriz de dimensão obrigatoriamente igual a M classes versus P atributos. Sempre. Ainda podemos notar na figura mais duas particularidades. Primeira, a representação dos pesos pode rapidamente poluir o desenho. Segunda, cada peso deve ser representado por uma numeração dos seus subíndices, da seguinte forma: número do neurônio de destino, seguido pelo número do neurônio de origem. Vamos tomar como exemplo uma rede de Cohen 4x3, ou seja, 4 entradas e 3 saídas. Essa rede se destina a classificar padrões em até 3 classes, representadas pelo número de neurônios com saídas de y1 até y3. Os padrões possuem dimensão 4, ou seja, são formados por 4 atributos. Cada baricentro deve possuir 4 colunas, porque o vetor de entrada x também tem 4 colunas. Sem isso, não seria possível aplicar a norma euclidiana entre os vetores x e w. Agora, vamos simplificar a representação do nosso neurônio da seguinte forma. Vamos agregar os pesos do neurônio em um único feixe, aqui representado como uma seta mais larga. Sobre essa seta mais larga, iremos escrever o vetor W, que representa o vetor baricentro da classe. Isso facilitará o desenho da rede de Cohen. Com isso, a rede agora se apresenta de forma bem mais simples de ser entendida. Nela temos o padrão X a ser classificado e os M vetores baricentros de cada classe, W1 até WM. Para fechar o entendimento da rede, vamos agora ao conceito de competição. Uma vez que o padrão a ser classificado x tenha sido apresentado à rede, os neurônios simultaneamente calculam a norma euclidiana. Os neurônios competem entre si para ver quem ganha o direito de disparar, y igual a 1. Os neurônios derrotados não disparam, y igual a 0. Vence quem apresentar o maior valor de u, lembrando agora que o u é negativo. O neurônio vencedor indica a qual classe o padrão desconhecido pertence. Para completar a arquitetura da rede de Cohen, vamos introduzir um novo neurônio, ao qual chamaremos de neurônio sentinela. A função do neurônio sentinela é de entrar na competição de forma a nos mostrar que o padrão apresentado na entrada da rede não foi reconhecido. Isto pode nos indicar que o padrão pode representar uma nova classe ou que pode se tratar de um outlier, um erro grosseiro. E como funciona o neurônio sentinela? Na figura temos um gráfico onde o u igual a 0, que nos indica a maior similaridade possível entre dois padrões. Abaixo da região u igual a 0 temos dois intervalos. O primeiro intervalo está entre u igual a 0 e u igual a menos R0.
e indica todos os valores de U onde a rede irá classificar o vetor x dentre uma das classes possíveis. O segundo intervalo está entre U igual a menos R0 e U igual a menos infinito, e indica todos os valores de U onde a rede não irá reconhecer o vetor x como um padrão. Vamos exemplificar isto para um melhor entendimento. Neste exemplo, temos dois neurônios apresentando seus resultados U1 e U2 para um determinado padrão x na entrada da rede. U1 igual a menos 3,4 e U2 igual a menos 7,3. Eles competem entre si, incluindo o neurônio sentinela, segundo os dois critérios de similaridade já estudados no vídeo anterior. Como resultado da competição, o neurônio Y1 vence, pois o 1 é maior que o 2. Vamos ver o mesmo exemplo para um outro padrão x apresentado à rede. Para um novo padrão x apresentado à rede neural, os dois neurônios apresentaram valores U1 igual a menos 12,2 e U2 igual a menos 10,6. Todos os neurônios competem, incluindo o neurônio sentinela. Neste caso, o neurônio sentinela vence, indicando que nenhum dos outros neurônios conseguiu satisfazer ao segundo critério de similaridade. O disparo do neurônio sentinela indica que a rede não conseguiu classificar o padrão x apresentado em sua entrada e, portanto, podemos interpretar esse resultado como um padrão distorcido demais por ruído, logo não classificável, ou um outlier, ou uma nova classe desconhecida e que deve ser melhor analisada. Tudo depende do problema e das interpretações que damos aos dados. E como treinar essa rede neural? O treinamento da rede de Cohone, no caso supervisionado, pode ser dividido em duas situações. Primeira, a base de dados rotulada já existe e está disponível para treinamento da rede. A gente chama de treinamento em batelada. Segunda, a base de dados rotulada não existe. Os dados e suas respectivas classes são fornecidos um a um. A gente vai utilizar para isso o treinamento via regra delta. Falaremos mais sobre o treinamento das redes Cohone no modo supervisionado no próximo vídeo. Não perca então a parte 3 sobre redes de Cohone no modo supervisionado, onde abordaremos sobre as técnicas e algoritmos de treinamento destas redes. E não se esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu joinha e ative o sino para ser notificado da liberação das próximas aulas e dos próximos cursos que virão. Deixem também suas ideias, críticas e contribuições para que as aulas possam ser melhoradas. Um grande abraço!